Olá, gurizadinha de Campo Bom! Eu sou a Profa Kellen e neste vídeo nós vamos idealizar e construir um autômato. Quem aí sabe o que é um autômato? Uma vez eu perguntei isso e me responderam, quem é dono do próprio negócio, Profa? Na verdade, esse é o autônomo. Um autômato, ele é um mecanismo que recebe uma entrada e produz uma saída. Eu vou explicar melhor para vocês e para isso eu vou contar uma historinha de quando eu era criança. Na minha casa, quando eu era criança, tinha um relógio. Esse relógio, ele era todo de madeira e tinha uma corda. A corda passava pela engrenagem da parte de trás do relógio e as duas pontas ficavam penduradas. Em cada uma das pontas tinha uma madeira. Uma ponta era uma madeira quadradinha, bem leve, e na outra ponta tinha uma madeira retangular mais pesada. Essa retangular ela era preenchida de uma espécie de sebo de vela ou parafina, por isso ela era mais pesada. Aqui está o relógio que tinha na minha casa quando eu era criança, é exatamente este relógio. Quando o lado pesado da corda estava mais baixo do que o lado leve, a gente ia lá e puxava o lado leve e o relógio seguia mostrando a hora bem faceiro. Eu achava isso massa, eu admirava o relógio, mas eu não fazia a menor ideia de como ele funcionava. Só ia lá, puxava a cordinha, até porque eu não teria permissão para tirar ele da parede e observar. Eu venho de uma geração que as crianças não podiam mexer em nada para não estragar. A gente até ouvia a mãe dizer assim, olha com os olhos, não precisa tocar. Se isso acontece com vocês, pode dizer que a profa aqui disse que descobrir como as coisas funcionam é muito importante para que vocês tenham um bom trabalho no futuro. Pode dizer que a profa falou. Outra hora a gente pode até conversar mais sobre isso. Esse relógio funcionou muito bem por um tempo, mas um dia ele estragou. A corda desandava inteira e sem os tic-tac, tic-tac, ele não funcionava mais. Como ele era uma peça bonita, ele seguiu na parede com um nó prendendo os dois lados da corda. Até que um dia ele saiu da parede e eu tive acesso ao relógio. Eu consegui observar toda a engrenagem dele, que ficava na parte de trás, mas não consegui consertar o relógio. Mesmo assim, foi um belo momento de reflexão. Ele era um autômato. Em algumas cidades também tem o relógio d'água. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem no Shopping Iguatemi. Quem aí conhece? Temos aqui em Porto Alegre. A primeira vez que eu vi um relógio d'água no Iguatemi, eu fiquei algum tempo observando como ele funcionava. Eu lembro de pensar que genial! No primeiro momento eu fiquei entendendo como ver a hora. Quando eu aprendi a ver a hora no relógio d'água, achei mais massa ainda. Então eu fiquei esperando passar 1 minuto para ver encher a bolota de água do minuto. Depois eu já queria ver passar a próxima hora para ver encher a bolota da hora, enfim, eu queria ficar ali olhando como ele funcionava. O relógio d'água é muito legal e foi uma das primeiras invenções da humanidade para medir o tempo. A partir daqui a gente pode embarcar numa baita aula de história, inclusive podemos construir um relógio d'água com muito pouco material e materiais que a gente tem em casa. Mas vamos manter aqui o nosso foco. Esses relógios são autômatos, eles recebem uma entrada, possuem um mecanismo que gera uma saída. O relógio de madeira da minha casa, de quando eu era criança, recebe a corda que ativa o mecanismo e mostra a hora. O relógio d'água ele recebe a água que ativa o mecanismo e mostra a hora. Além de relógios, existem vários modelos de autômatos. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso. Vocês podem colocar lá autômatos de papelão, por exemplo. Vocês vão ver que tem uma infinidade de autômatos que vocês podem construir. Eu sei que alguns de vocês já querem construir um baita autômato massa, mas às vezes, em alguns projetos, é melhor a gente começar fazendo um bem simples e ir evoluindo. Hoje nós vamos construir um bem simples e eu tenho certeza que vocês vão conseguir construir e a partir dele vão ter ótimas ideias para novos autômatos. Os materiais que a gente vai precisar para construir os autômatos vão aparecer aqui na tela e no final eu vou mostrar para vocês o autômato pronto e o vídeo todo ele vai ter um passo a passo de como a gente pode criar esse autômato. Vamos lá então?